Eu sou natural de Pias, uma terra com tradições de grandes lutas no Alentejo. Eh, Sou de uma família de pequenos agricultores que, por acaso, nas vésperas do 25 de Abril, estavam completamente arruinados, como estavam por todo o Alentejo milhares de pequenos agricultores e ceareiros. Eh, Existia e existe ainda hoje uma contradição fundamental, portanto, no Alentejo, que não se faz sentir de outra forma no resto do país, mas ali continua, que é a contradição dos grandes latifúndios com os operários agrícolas, portanto, que não têm terra nenhuma e que não têm meios senão os seus braços para trabalhar. Não é? Hoje também a sua cabeça, que já é, também é, por aquelas bandas já se usa muito para determinadas tarefas, mas a contradição mantém-se, é a mesma. É uma contradição que existe durante séculos. Não, ninguém inventou, nem sequer tem nada a ver com o Salazar, nem nada disso. Portanto, já antes do povoamento do Alentejo, como se conhece hoje, essa contradição estava presente. Que era os grandes latifúndios, grandes extensões de terra, quase sempre abandonada, excepto uns canteirozinhos, e essa foi sempre uma luta da grande burguesia quando se instalou no poder, foi tentar que o seu aproveitamento fosse maior, até porque o país foi sempre, desde o início, dependente do exterior em cereais. Portanto, e no Alentejo, por acaso, é uma região em que a base da alimentação sempre foi o pão, sempre foi a comida a partir dos cereais. Mas mesmo assim, portanto, a deficiência alimentar e a necessidade de importações foi sempre muito grande, apesar de o Alentejo ser plano e ter grandes extensões onde é possível cultivar cereais, especialmente o trigo. E essa contradição, que já vinha da Primeira República, portanto, fez os operários organizarem-se, criar sindicatos. Logo no início da Primeira República já havia a criação de sindicatos agrícolas, com grandes lutas, mas foi depois, já no regime do fascismo, que essa contradição portanto, foi mais forte, instalando muitas vezes grandes movimentos de trabalhadores rurais contra os agrários, contra o regime. Eu nasci num ano em que houve uma grande luta em Pias, uma luta que durou meses, em que, às vésperas das ceifas, das searas, os trabalhadores queriam aumentar as jornas, né? Ganhar mais alguma coisa, e o que aconteceu foi que os agrários tentaram ir nas beiras, como era já costume, buscar aqueles ratinhos, que se chamavam ratinhos, os trabalhadores desocupados nas beiras, que iam fazer o mesmo trabalho por muito menos dinheiro e sem exigência, assumindo até estar durante bastante tempo encantonados numa arrecadação qualquer ou num armazém, portanto, tudo a viver à molhada. E nessa altura os trabalhadores saíram à rua para impedir que os ratinhos entrassem a trabalhar, começassem a trabalhar. Aquilo meteu a guarda a cavalo, portanto, que vieram de várias povoações acudir àquilo, e houve ali manifestações sucessivas durante semanas inteiras. O ano de 54, quando eu nasci. Associei bastante isto porque os meus pais têm uma casa com um grande quintal e um portão que normalmente estava sempre encostado, nunca fechado. E foi um escape de largas dezenas de pessoas quando a GNR fez as várias cargas, entraram para dentro do quintal e ali conseguiram escapar a essa violência. Os anos 50 terminaram
com muitas mobilizações deste género. Nos anos 60, como todos conhecemos bem, né? Portanto, houve um escape à imigração para fora e isso atenuou um bocado a contradição. Houve lutas, como sempre, mas muito menos importantes, com menos capacidade do que essas, devido a esse problema e também devido à guerra colonial que estava a levar os jovens. Eu nasci num enquadramento e numa terra, portanto, com essas tradições. Naturalmente que a política para a juventude trabalhadora, portanto, estava ali, né? Não era preciso andar à procura. Eu lembro-me, por exemplo, que ainda com 14 anos, ainda com 14 ou 15 anos, foi em 69, vários dos meus amigos da adolescência tinham familiares presos. E houve uma tentativa de fazer uma sessão política num armazém quando foram as eleições de 69. Portanto, houve a Comissão Democrática apresentou lista em Beja e um dos candidatos pela democracia, portanto, foi fazer uma sessão a Pias. Aquilo foi, já não cabia tanta gente naquilo, porque além de agentes de Pias, veio gente de Valvarde, de Serpa, e com a PIDE em cima do palco. Nem sequer estavam no meio da multidão, estavam lá mesmo em cima. E aquilo nunca mais começava, e eu com essa idade, mais os meus amigos, estávamos lá à porta, e aquilo não começava, era um burburinho enorme, o pessoal começou a ficar chateado, e houve a ordem era de não se fazer a sessão porque os oradores não assumiram a cartilha que lhe estavam a impor a PIDE. Então, quando esse fulano, que era um farmacêutico de Pias, comunicou que não ia haver sessão, que rebentou tudo à porrada, gente a sair ao mesmo tempo pelo portão, não havia vazão. Sei é que no rescaldo daquilo houve vários GNRs e PIDs feridos e dias depois foi uma carrada de gente presa. Passado este tempo, a situação manteve-se em que as lutas só eram possíveis já devido ao impacto da imigração, porque estava mesmo muita gente, muitos trabalhadores imigrados, só já havia lutas ou quando era a época de colher a azeitona ou então quando era a época das colheitas dos cereais. Mas mesmo assim, todos os anos havia burburinhos, havia revoltas. Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalho desde miúdo, né? Mas eram aqueles trabalhos mais leves, fazer mondas, fazer este tipo de coisa. Aos 17 anos já estava a trabalhar no duro, né? Portanto, estava, por exemplo, estava num lagar de azeite e fizemos uma greve ali em 2 ou 3 dias, combinada, tudo em segredo, ninguém... os gajos aumentaram o preço do azeite assim uma exorbitância e o pessoal começou a dar as dicas, né, que tinham que aumentar a jorna porque aquilo não eram condições, e os gajos nada. Então combinamos, houve uma paragem total do lagar, o gajo, o patrão daquilo, veio ter que ameaçar com o GNR, ou vocês começam a trabalhar ou está aqui a GNR não tarda. E o pessoal disse, então, ela que venha então, nós estamos aqui, não estamos a prejudicar ninguém, estamos à espera que o senhor se decida. Teve a capacidade de aumentar o preço do azeite e vai ganhar muito dinheiro com isso, nós é que o estamos a fazer, também merecemos alguma coisa. Portanto, é só isso. O gajo andou, depois telefonou para os irmãos, depois
dava desculpas e ia ameaçando de vez em quando que a GNR já estava lá embaixo. E a gente, está bem, vamos lá ver quando é que isto termina. A gente não vamos começar a trabalhar sem, até que o gajo lá se dispôs e deu-nos para ali um aumento ainda significativo na altura. Estes antecedentes, é evidente, mostravam que aquela população, os assalariados rurais, mesmo com uma grande carga de analfabetismo, eram poucas as pessoas que tinham cumprido a escolaridade obrigatória, portanto, normalmente aos 12 anos, 10, 11, 12 anos já tinham que estar a ajudar, a trabalhar, e a escola era abandonada, pura e simplesmente era assim. Mas mesmo assim, essa gente tinha uma grande consciência de classe, e quando veio o 25 de Abril, isso mostrou-se na forma como aquela povoação reagiu. No dia seguinte, portanto, no dia 24, houve logo a malta mais nova, portanto, que portanto, ocupou as ruas, portanto, com a algazarra, com isso tudo, e no dia seguinte estava a ser feito um grande comício no campo de futebol. Nesse comício, lembra-me, portanto, para além da imensidão de gente que apareceu, aquilo eram centenas de pessoas, assim, vindas de não se sabe, nunca se tinha visto, pelo menos eu, com 20 anos, nunca tinha visto tanta gente junta como naquele momento. Serviu, no entanto, para que dois indivíduos que tinham saído da prisão havia poucos meses, terem ido ao palco denunciar camaradas que tinham cedido e denunciado para que eles tivessem. Aquilo, houve um rebuliço muito grande, porque a pessoa que estava a organizar era um caixa viajante que era da direção regional do PC, portanto, que aquilo é direção regional, uma treta, aquilo não existia nada. O PC, nessa altura, não estava organizado em lado nenhum no Alentejo. Mesmo em Pias não estava organizado. Tinha as suas pontas e andava esse gajo, que era o Beijinha, usava o carro dele, portanto era um caixa viajante, corria o Alentejo todo e usava para fazer os contactos com as pontas, mas a organização não existia. O gajo ficou todo lixado, mas essas denúncias eram evidentes, pronto, só que não foram levadas a sério, não é? Essas pessoas que fizeram a denúncia tiveram que, nos dias seguintes, amargar, porque a montagem do partido foi feita precisamente através desse Beijinha. E não foi só em Pias. Ele depois aproveitou a boleia e passou a fazer a montagem imediatamente. Houve um momento importante, mas já íamos se calhar lá quase no verão, que foi a montagem dos sindicatos. E que essa montagem e a data em que ela foi conseguida mostra à evidência a desorganização do PCP, e os outros nem existiam, né? Porque se houvesse um mínimo de organização, aquela saudação ao 25 de Abril de massas, que se manifestou rapidamente, várias vezes com as ruas cheias, teria sido o motivo para os sindicatos atuarem imediatamente ou organizar. Isso não foi feito. Demorou meses. Demorou meses e por várias vias. Primeiro foi montado aquele movimento da Juventude Trabalhadora, no qual eu participei ainda, e foi através desse movimento que se foram buscar pontas às aldeias e a vários sítios para fazer as comissões para o sindicato. Portanto, quando se começaram as negociações para haver uma convenção de trabalho, né? Porque havia um desemprego enorme e acrescido com a vinda de imigrantes. Porque muitos imigrantes que estavam em França e que não estavam bem, como nós sabemos, era escravidão assalariada em França, na Suíça e nos outros países, e na Alemanha. Muita gente veio logo de volta.
porque pá, isso é bom, há uma revolução, é lá que temos que estar. Os sindicatos criaram-se, formaram-se já com o pessoal na rua a reivindicar, quer dizer, foi em simultâneo. Ainda o sindicato não estava feito e já as pessoas que estavam envolvidas andavam a promover concentrações. Eu, por exemplo, lembro-me de várias concentrações de trabalhadores desempregados, portanto, ainda a fazer pressão primeiro sobre a Câmara de Serpa, e depois é que sobre o Governo Civil de Beja, várias concentrações, várias idas a reivindicar trabalho e com os sindicatos ainda um bocado à nora. E por isso é que a primeira convenção de trabalho efetiva só veio, acho que foi já no fim do verão. Só no fim do verão é que foi possível. É claro que isso deu tempo, deu mais do que tempo para os agrários se organizarem, porque os agrários, é evidente, levaram com um impacto muito grande, porque tiveram que engolir milhares de trabalhadores a trabalhar nas suas idades quando não queriam de maneira nenhuma. E a reforma agrária, que era uma coisa, portanto, que os partidos, quando houve as primeiras eleições, cuidaram de inscrever nos seus programas, mas era apenas uma coisa, não é? Uma coisa para lá estar. Mas não havia nenhuma ideia de como é que ia ser feita, como é que não era feita. E lembramos-nos bem que as ocupações foram feitas em pelo menos 3 fases, e a primeira fase teve sempre o Partido Comunista contra. Até porque estavam no governo e se tivessem. E as primeiras discussões em Conselho de Ministros foram tratadas no último ponto das ordens de trabalho e sempre à pressa e nunca se chegava a conclusão nenhuma. Foram depois a pressão já sobre os militares, sobre as cúpulas militares, é que obrigou a criar o primeiro programa, que era o tal programa em que o Cunhal veio depois para a praça pública dizer que foi uma grande vitória, mas limitou-se, pôs tais 50.000 pontos, quer dizer que grande parte das herdades que não atingiam isso, mas que eram de ricos, ficaram isentas de ter trabalhadores lá a trabalhar. Essa lei serviu, de alguma maneira, foi para que tivessem que aceitar os trabalhadores desempregados, e isso já foi um passo bastante importante no que viria a seguir. Em Pias, a ocupação das terras foi já depois do 11 de março. Muito depois do 11 de março. Já foi na última fase. O que também mostra uma coisa, tanto que não se aprofundava muito, mas que tem a ver inteiramente com o papel do PCP, de atrasar as coisas. Eles nem queriam avançar. As primeiras ocupações, mesmo no distrito de Beja, foram criticadas abertamente pelo PC e pelo sindicato. O próprio sindicato marcou-se das primeiras ocupações, e a razão de Empias se atrasar, quando foi dali que partiu a organização do sindicato e a organização do PCP no Alentejo todo, pelo menos no Baixo Alentejo, foi a partir dali. Eram dezenas de militantes de Pias que andaram à volta daquelas aldeias todas a fazer isso. Como disse, eu ainda no movimento da Juventude Trabalhadora tive esse papel durante ainda 2 ou 3 meses, até que cortei com essa amarra. Envolvi-me depois na UDP, portanto, como não havia outra alternativa, né? Portanto, logo que a UDP se apresentou, concordei inteiramente e, portanto, em pouco tempo formamos um núcleo em Pias, mais tarde apareceu o PCR e formamos também célula, e a luta na reforma agrária depois foi, depois das ocupações em Pias foram facílimas, mas aqui foi muito administrativo. Um dado dia, acorda-se de manhã e vai tudo a ocupar as herdades. Não houve oposição de ninguém.
na GNR, aliás, a GNR ainda nesse momento estava desaparecida. No 25 de Abril tiveram 8 a 10 dias encerrados nos postos. E houve malta, portanto, mais nova, que tentou ainda rebentar com o posto, mas depois desmobilizaram-se e a coisa não se concretizou. Houve perseguição a bufos, mas também essa muito frustrada. Acho que da meia dúzia de bufos que lá existiam da PIDE, só um é que foi agarrado. Os outros piraram-se todos. Porquê? Porque a essa cúpula, esse tal Beginha, não lhe interessava acirrar nada. Mandou calar os que denunciaram quem traiu na prisão, e os bufos tiveram o tempo todo para se virar nas calmas. Só um é que se atrasou, é que foi agarrado. E a forma como as ocupações deram mostrou isso. Portanto, tudo pacífico, tudo nas calmas, e com o PCP imediatamente a querer impor a sua direção, e ninguém fala, ninguém cala. Durante 3 meses a 4 meses, toda a gente a trabalhar e ninguém piava. Foi a malta nova, onde eu estava numa herdade chamada Alvarrão, que era, por sinal, a maior de Pias, onde começamos a dizer, não, isto não pode ser, nós temos que conversar, nós estamos aqui a trabalhar, é a reforma agrária é nossa, é de todos, não é de nenhum patrão, não há aqui novos patrões. E os gajos já atrasaram, mas não há condições, a malta não... sempre a dar desculpas, mas íamos ganhando todos os dias mais alguém. Então, quando já tínhamos toda a malta que vivia no interior das herdades, no Alvarrão e Herdores, que eram várias herdades juntas, do mesmo patrão, quando essa malta estava toda ganha, não havia outra ideia, então marcou-se um plenário lá num dos montes. Só que cuidaram de fazer o seguinte, portanto, valia tudo, né? E então cuidaram do seguinte, que é uma data de gente, 7, 8 ou 10, enfrascaram-se para não permitirem que aquilo. Então, mal o indivíduo da Comissão de Trabalhadores deu a ordem para pararmos o trabalho e irmos fazer o debate, disse, então quem é que tem alguma coisa a dizer? Ele não disse nada. Ele disse, pronto, estamos aqui, então vamos fazer a reunião. Quem é que tem alguma coisa a dizer? Então começaram os gajos já enfrascados a dizer, há aqui uns gajos que do lado dos patrões querem destruir isto. E pronto, esse tipo de conversa assim. Claro, aquilo, às tantas, já estava tudo com os ânimos a exaltar. Então, acho que foi um dos indivíduos que morava num dos montes que disse, beberam ou não tivessem bebido. Agora, têm que me ouvir. Têm que me ouvir. O gajo insistiu, disse, eu moro aqui na herdade desde que nasci. Eu nasci aqui. E não admito que venham para aqui ocupar isto e a gente não conta para nada. Nós nascemos aqui, trabalhamos aqui desde miúdos. Portanto, tenham vergonha e calem-se lá e deixem falar. E aproveitei a deixa e então fiz uma intervenção de 5 ou 6 minutos a pôr as coisas na altura, que era os salários tinham que aumentar-se. Mas isto ainda não está organizado, ainda estamos... Não, os salários têm que aumentar. Nós sabíamos, tínhamos informação, portanto, estava a haver créditos negociados com o Banco Público, que era já a Caixa. E, portanto, havia dinheiro para investir nos trabalhos e, portanto, para planear as coisas. Se isso é assim, significa que uma parte desse dinheiro tem que ser para salários, tem que aumentar os salários. Portanto, tomaram nota, tomam nota, mas isto, não.
Portanto, segurança social, como é que é? Ah, pá, isso anda um fulano aí já a tratar disso do sindicato. Não, não, a gente não quer saber que há um fulano do sindicato, a gente quer é saber quando é que isso está resolvido. Portanto, toda a gente tem esse direito. Portanto, 2 ou 3 questões principais que ficaram no rabisco, mas não se concretizaram. É evidente que a partir dali, portanto, as coisas começaram a azedar. Lembra-me, por exemplo, que num dos dias em que foi o MRPP fazer lá uma ação à rua, portanto, e aquilo juntou-se gente à volta para boicotar a ação. E eu, por acaso, disse, epá, eu não sou do MRPP, nem faço tensão de ir, até porque eu já tinha feito a adesão à UDP. Agora, acho que o debate é para todos. E, portanto, tem eles que ser permitido fazer o debate como outros quaisquer. Isto aqui não... bastou eu ter essa atitude para, nos dias seguintes, portanto, ser ameaçado e várias vezes contativas de agressão mesmo. Mais à frente, aliás, fui agredido algumas vezes. Só que dessas agressões, portanto, o apoio à UDP cresceu. Não a mim em particular, mas até porque já tínhamos uma célula de jovens a alargar-se, tínhamos a UDP a fazer comunicação, embora muito pressionada, mas a ter espaço já para o fazer. E nesse momento acontece pela primeira vez um encontro de todas as herdades ocupadas no antigo cinema. E aí, pronto, já a Comissão Administrativa já levava uma espécie de plano, só que aquilo era uma coisa, um enxerto muito mal amanhado e nada de aumentos de salários. E aí já houve pelo menos uma dezena de intervenções, já com o pessoal a dizer que não. O aumento dos salários tem que acontecer o mais rapidamente possível. Não o fazendo, é natural, portanto, que o empenho dos trabalhadores começa a ser diferente. Havia, de facto, até ali um empenho total, né? Inclusive nas jornadas aos sábados, portanto, na campanha da azeitona, todos os sábados durante a campanha, durou 4 meses, todos os sábados houve gente da cintura de Lisboa e de Setúbal, operários das grandes empresas, que foram fazer sábados. É evidente que durante esses períodos, embora sempre a trabalhar, mas havia conversas, havia comunicação e a malta que ia daqui, portanto, admirava-se como é que por todo o lado as empresas já tinham assumido aumentos salariais e portanto, regalias que nunca os trabalhadores tinham tido, mas ali no Alentejo eram as primeiras jornas fixadas e não, que ainda antes da reforma agrária estavam fixadas e não havia nada nesse plenário, portanto as coisas já foram mais sérias e já houve um bom punhado de intervenções a bater e a justificar. E acho que... Uma coisa. Quer dizer, houve a ocupação das terras, mas as entidades ocupadas, as cooperativas formadas, não eram dirigidas então por trabalhadores, eram dirigidas por gente dos sindicatos. Era uma comissão administrativa. Não, no início, no momento das ocupações, cada herdade independente, portanto eram donos diferentes, fez uma comissão de trabalhadores para a ocupação. Ensaiou-a uns dias antes, provavelmente já com o apadrinhamento do sindicato. Mas essas comissões foram formadas no momento em que houve a junção, em que se passou à UCP, que era tudo junto, eram todas as herdades, portanto, ocupadas. Aí, a comissão administrativa que ficou foram, de facto, feitores, foram gente que estavam na agricultura, mas como
os encarregados dos patrões, os gajos que nunca fizeram nada. Alguns deles nunca trabalharam. Eram os feitores, que era a primeira figura que o agrário nomeava para o representar junto dos trabalhadores. Por isso a administrativa foi feita muito por aí. Teve um ou outro dirigente do sindicato, mas poucos. É evidente que a burocracia ficou logo instalada no início. Ficou logo instalada. Quer dizer, então, passaram do Estatuto de Cooperativas, em que era dirigido pelos trabalhadores Exatamente. todos, para uma coisa que na altura se dizia que era uma forma superior da organização dos trabalhadores, que eram as unidades cooperativas da produção. Mas que não foi. Mas que afinal essas unidades cooperativas de produção eram dirigidas por pessoas já estranhas aos trabalhadores. E isso foi o que matou à nascença. É evidente que a reforma agrária no quadro do capitalismo seria sempre uma coisa desse tipo, não é? Desse tipo. Se a situação tivesse proporcionado, seria sempre uma coisa desse tipo. Agora, o avanço da luta e as condições de luta dos trabalhadores estavam muito à frente disso. Não é? Estavam muito à frente. Por isso, tiveram que ser enganados, tiveram que ser chantageados, tiveram que ser ameaçados para aguentar esse tipo de coisa. E isso depois rebentou. Aliás, os indivíduos da Comissão Administrativa, nesse caso da UCP de Pias, que era a esquerda vencerá, metade deles não aguentaram sequer um ano, porque depois as pressões eram muitas. Não é? Esses indivíduos deixaram de poder entrar numa taberna. Ao fim de um tempo já não conseguiam lá entrar, porque a malta caía logo acima. E isso foi o que estrangulou, foi a semente da estrangulação que teve logo aí. É a burocracia instalada e a democracia dos trabalhadores à espera. E a ser exigida. A forma como as coisas se deram com o contra-ataque dos agrários, não demorou assim tanto tempo, obrigou a que isso tivesse de ser alterado e tivesse que haver mais plenários, mais organização que incluísse os trabalhadores. Isso acabou por ser tentado mais tarde, mas quando já não havia volta a dar. Lembro-me ainda já numa fase adiantada, já quase no final dos anos 70, por exemplo, as cooperativas, portanto, em que os trabalhadores de facto tinham o papel principal, duraram também esse período, mas não foram tão apoiadas, foram marginalizadas. Estou-me a lembrar, por exemplo... Mas já havia a Lei Barreto. Exatamente. Já estava instalada a lei, mas a lei não teve efeitos práticos imediatos, até porque houve uma resistência bastante grande. Eles começaram a tentar destruir, começando pelas herdades que tinham componente estatal, não as UCPs. No caso daquela área foi a herdade dos Machados, que era, por sinal, a maior, ou uma das maiores de toda a margem esquerda. E aí houve um confronto em que a desocupação ganhou. Conseguiram dividir, porque havia duas componentes naquilo. Havia os trabalhadores assalariados sem terra, que faziam o seu horário e tinham a sua jornada, mas havia outra componente na mesma idade, que eram os pequenos agricultores a quem tinham sido dada uma quantidade de terra para eles trabalharem em conjunto. E formaram depois a Liga, e era a Liga de um lado, e era a Liga deixou-se levar primeiro pela conversa, devem ter prometido que a terra que estava do outro lado acabava por reverter a favor deles. Houve ali uma divisão, e no escalão da divisão, portanto, o início da reforma agrária nessa idade baqueou. Mas essa distribuição de terra, portanto, atribuída a trabalhadores individuais, isso não foi uma opção, uma escolha dos ocupantes. Foi uma coisa decorrente da Lei Barreto, ou não? Foi decorrente da lei, mas que teve aceitação nessa idade. Houve um grupo ainda significativo de pequenos agricultores que
tinham, durante o fascismo, eram ceareiros, portanto, ou seja, faziam as searas nessa terra, que não era deles, era da grande herdade dos Machados, e no fim da colheita, uma parte da colheita era entregue ao dono da terra. Portanto, e já estavam lá antes do 25 de Abril. Esses não quiseram colaborar com a outra componente da reforma agrária e foram a correia em que os agrários se apoiaram e o Ministério da Agricultura para desocupar aquilo tudo. Desocupada aquela herdade e portanto, com as terras entregues dessa forma a esses pequenos agricultores, todo o Concelho de Moura, por exemplo, onde havia várias UCPs, sofreu com isso, porque essa era a maior do Concelho de Moura. Era a melhor terra, portanto, era aquilo que era a grande esperança do Concelho de Moura, estava situada nessa herdade. Portanto, aí derrotados, e acho que foi das primeiras derrotas que a reforma agrária na prática sofreu, foi essa grande herdade. Em Serpa, começou na própria vila de Serpa com a tal herdade da Lobata, desocupada, porque alegaram os antigos proprietários, os agrários, que houve ali contas mal feitas e que a herdade da Lobata não atingia os 50 mil pontos. Então, portanto, o Ministério da Agricultura ficou, é uma das peças da Revolução, né, do processo da Revolução, foi que o aparelho de Estado e toda a canalha que lá trabalhava ficou lá toda. Então, o que é que aconteceu? As pessoas que trabalhavam no Ministério, portanto, começaram a ser facilmente arregimentadas para pôr obstáculos. Ali, o Ministério acabou por dizer, portanto, que de facto ali houve um engano e aquela herdade era desocupada porque não atingia essa quantia. E a desocupação dessa herdade determinou uma quebra de confiança muito grande por todo o Baixo Alentejo, pelo menos. Porquê? Porque Serpa, portanto, onde estava Pias incluída, Valvarga, Aldeia Nova, Bris, portanto, era um dos concelhos de todo o distrito de Beja onde havia mais tradição de lutas, onde a consciência de classe dos trabalhadores era mais avançada, independentemente das vigarices do PC, da sua chefia e da sua política, independentemente disso tudo, essa consciência de classe existia efetivamente. E por isso é que foi determinante em todo o processo, porque em Pias também aconteceu mesmo tentativas dessas como na Lobata, de jogar as pessoas que lá viviam contra os outros que viviam na vila e que estavam aparentemente a tomar conta do seu trabalho, que sempre foi seu. Mas aí o debate que se ia fazendo no dia a dia, a conversa entre as pessoas, foi aumentando essa consciência, de maneira que toda essa malta que vivia nos montes e cuja consciência era muito mais baixa, mas muito mais baixa, elevou-se muito rapidamente, porque perceberam, não, nós somos todos trabalhadores e cabemos todos aqui. E até falta aqui alguém ainda, porque, de facto, e era verdade, aquilo era uma herdade com cerca de 700 ou 800 hectares e antes das ocupações era cultivada apenas nem um terço. Portanto, nós passávamos lá, quando tínhamos sido integrados pelo sindicato, ainda com o patrão a ter a posse das herdades, e nós passávamos por aquelas herdades todas que faziam parte do Alvarrão, 15 a 20 minutos entre atores para chegar ao outro lado. E apercebíamos facilmente da extensão enorme de terras que não estavam exploradas. E nem sequer pousio, nem sequer, porque havia essa prática da agricultura em que
um terreno que era cultivado de trigo, este ano, no próximo ano, ficava de pousio, ou no mínimo era-lhe feita uma cultura mais, menos dura, portanto, como o grão ou outra coisa, portanto, que dura muito menos o processo do cultivo, e a terra, portanto, não é tão sacrificada. No mínimo isso, mas muitas vezes era mesmo pousio o ano todo. Só no ano seguinte é que tinha outra sementeira, ou de trigo, ou de outro cereal qualquer. E ali nem sequer era pousios, era um abandono completamente. Nós, cerca de 50 a 60 homens de toda aquela gente que trabalhava nessa idade, que era, acho que eram mais de 100. Nunca tivemos todos juntos, né? Mas acho que eram mais de 100. Havia um grupo de 50 que ficamos depois encarregados de ir desmatar. Havia muito daquela extensão que era mato ao longo de anos e décadas. E que nessa altura, portanto, o ano de 76, não sei se toda a gente deve ter lido, mesmo nas notícias nacionais, foi o ano de maior produção agrícola que Portugal teve na sua história toda. O ano de 76, em que os silos que já existiam em várias localidades, em Beja, sei lá, e que nunca tinham enchido, que era uma construção do Salazar, né, do Estado Novo, que na tal campanha do trigo tentaram fazer isso, mas nunca conseguiram, né? Houve um aumentozinho, mas nada daquilo que o Salazar queria. Os silos nunca tinham enchido, antes do 25 de Abril. No entanto, em 76 encheram completamente e teve que ser armazenado trigo em escolas e em não sei quantas coisas mais. O que provou que, mesmo do ponto de vista do capitalismo, era viável atacar a dependência de cereais em relação ao exterior. Portanto, o que havia a fazer era que uma política revolucionária, né, que nunca chegou a existir ao nível do Estado, que rompesse com as cadeias que determinavam isso, né, e continuam a ser as mesmas, mas esse ano, em especial, provou às mil maravilhas isso. Portanto, que havia condições de facto, o Alentejo ser o celeiro de Portugal em produção de cereais. O que aconteceu, todos somos testemunhas, foi a reforma agrária resistiu, ainda durou mais de 10 anos, até o seu final, mas depois, pronto, voltou tudo ao abandono, e mais tarde, agora, virou tudo, em vez de trigo, em vez de cereais, portanto, olivais intensivos e amendoais intensivos, com o Lago do Alqueva a dar água quase gratuita para as grandes extensões, e nós pagamos essa água, né, porque ela não enche a albufeira de borla, somos todos a pagar, portanto, de alguma maneira pagamos isso, mas não beneficiamos minimamente. Até porque, já agora no rescaldo, e nos últimos anos, né, quando há a maior colheita de azeite de sempre, também em Portugal, à custa destes olivais intensivos, a produção aumentou. E nos anos em que isso foi mais visível e que se atingiu números mais altos, é que o azeite sobe uma coisa nunca vista antes. O aumento do azeite nos últimos 2, 3 anos, depois da pandemia, foi um salto que nunca tinha acontecido na história da produção de azeite em Portugal. É algo inacreditável como é que isso acontece e como é que não há grandes convulsões à volta disso. E no entanto, estamos a pagar neste momento o azeite uma coisa incomportável. Há muitas famílias que não conseguem portanto, fazer a sua alimentação à base do azeite, quando o país o produz como nunca tinha produzido antes. É um sinal de como é que as coisas estão. Por isso, eu quando falo
é um bocado a minha vida, né? Não fui ao cabo, mas quando falo disso falo muito com entusiasmo, porque eu acho claramente que a contradição das grandes extensões agrícolas do Alentejo com as pessoas que trabalham para isso, com as suas famílias, mantém-se e alarga-se, e portanto ela um dia terá que ser resolvida no quadro de uma revolução socialista em Portugal. A questão dos bancos, os bancos nacionalizaram-se efetivamente no PREC, mas a verdade é que os bancos, mesmo nacionalizados, não deixaram de servir os interesses de quem mandava, e o apoio à reforma agrária foi um apoio miserável. Foi arrancado a ferros sempre e foi um apoio portanto, em cujo retorno era sempre avultado. Portanto, e é evidente que isso teve também efeitos devastadores, porque os créditos eram devagar e depois o retorno era gigante. Estas operações externas foi, desde o início, pelo menos em muitos sítios, controlada pela central do PCP. Nas primeiras ocupações, na primeira vaga não foram. Tiveram, aliás, a oposição do PCP. E a oposição do sindicato. Nessa primeira fase o PC estava contra, porque o PC estava a parir na cúpula do governo, estava a parir a tal reforma, a tal lei dos 50 mil pontos. A primeira fase de ocupações não tem nada a ver com 50 mil pontos. É o desemprego empurra as pessoas para ocupar as herdades quando já estavam esgotadas todas as coisas. Como é que depois o PCP tomou o comando das UCPs? Tomou o comando pela ausência de um partido revolucionário que não existia. Nós passamos todo o PREC, o PCR só se organiza no final do ano de 75. Já no final do ano. A agrária estava avançada. Já isto tudo tinha passado por baixo da ponte. Mas as comissões de trabalhadores foram eleitas pelos trabalhadores. Foram eleitas pelos trabalhadores. Mas o PC não se propôs para elas. Os militantes do PC. Não propuseram-se. O que quer dizer que a nível da região, por exemplo, da região de Serpa, os próprios militantes de base do PC não queriam falar do Cunhal, muito menos aceitavam críticas, mas estavam no movimento, não estavam fora. Quando o movimento entrou em declínio é que o PC apareceu como o Exatamente. dono Já na terceira fase é que o PC aparece a aglutinar tudo, e depois, entretanto, porque a preocupação do PC depois do 25 de Abril foi organizar, porque não existia organizado no Alentejo. Não havia nenhuma organização. A preocupação deles foi organizar-se imediatamente. Montar a organização foi o que andaram a fazer e que eu ajudei durante pelo menos 2 ou 3 meses naquele movimento. Era o que se passava. Não queriam saber de mais nada. Porquê? Porque sabiam que eles tinham essa oportunidade mais tarde. Era isso que os preocupava apenas, formar-se, ganhar peso e depois mandar. Porquê? Porque o PS ainda era pior. O PS não havia ninguém. É pias. Os primeiros gajos do PS apareceram já lá não sei onde. E era com medo. Era assim, eu também sou do PS. Mas com medo. A oposição que apareceu primeiro ao PC fomos nós, a UDP, antes ainda do PCR. A UDP apareceu, um punhado de jovens, alguns estudantes aqui das universidades de Lisboa que eram de lá, iam também lá, portanto, formamos, entretanto, depois de abandonar o movimento da juventude trabalhadora, ali ganhei de facto algum conhecimento de alguma coisa, né? Que não tinha. O meu contacto político antes do 25 de Abril resumia-se a ser amigo daqueles familiares dos antigos militantes do PC, a ler um ou outro livro clandestinos,
pá, e a ter participado naquela greve aos 17 anos. E que foi importante porque aquela greve, de facto, foi vencedora. Nós ganhamos, obrigamos a dar-nos o aumento que a gente pretendeu, e a verdade é que a partir desse dia, naquele lagar, as coisas passaram a ser diferentes. O respeitinho pelos trabalhadores foi muito maior. E, portanto, eu fiz depois todas as épocas a partir daí de lagar, e todos os anos, quando entrávamos na campanha, tínhamos um aumento de ordenado. Como é que foi as indenizações aos agrários? As indenizações foram chorudas. Então, nessa altura, mais tarde, não é? Mais tarde. Não muito mais tarde. Mas não foi muito mais tarde, não. Mas não foi muito mais tarde. Não foi muito. Porque a partir do momento em que eles organizaram a ala, né, portanto, é evidente, os primeiros movimentos foram dificultados ao máximo. Portanto, até porque a ALE era a primeira organização dos agrários, a Associação Livre de Agricultores. Livre de Agricultores, mas era dos grandes latifundiários. Sim. Portanto, era a questão. Essa organização foi criada durante um certo tempo porque foi muito impedida. Vários atos públicos foram boicotados pelos trabalhadores quando tinham a informação e sabiam. Mas eles acabaram por a formar. A partir do momento em que formaram isso, eles ficaram com um poderio enorme, porque eles tinham o conhecimento das coisas, a experiência das coisas. E as pessoas que trabalhavam, e as FIAs no Ministério da Agricultura era tocar-te lá. E, portanto, e com os bancos a mesma coisa. Os bancos nacionalizados. Está bem, mas quem é que mandava nos bancos? Quem é que estava lá? Eram os mesmos. Isso nada mudou. Portanto, quando a gente diz que o aparelho de Estado, a revolução tem que destruir o aparelho de Estado antigo e erguer sobre os seus escombros, estamos a falar disto tudo. O aparelho de Estado não é um governo. É muito vasto. São os ministérios. É toda a gente que trabalha nas secretarias diversas, portanto, etc. É tudo isso que tem que ser varrido. E não foi. E não foi também porque o PC não quis. E o PS muito menos. O PC às vezes parece que é revolucionário, não é? Muitas vezes pareceu, não é? Não sempre pareceu. Faz por parecer. Quando se põem estas coisas na mesa, acabou porque esta que é a prática. A prática do PC durante todo aquele processo foi esta. Miserável. E como é que acaba a UCP, a esquerda vencerá? A UCP acaba já nos finais. Aliás, quando houve aquela grande manifestação para Lisboa, já do resto da reforma agrária, ainda foi uma grande manifestação, é verdade. Pequeno. 92, talvez. 92. Acho que foi 92. E a UCP, ainda nessa altura, teve o comando dessa mobilização. Mas depois, pronto, aquilo começou em queda porque apareceram uns quantos lá que tinham passado pela administração, que houve malta que começou a cheirar que eles estavam a abotoar-se também com dinheiros indevidos. Houve um funcionário, portanto, que confirmou cá por fora, portanto, algumas dessas coisas, e isso derrotou ainda mais rapidamente. Ou seja, aquilo que a GNR não conseguiu fazer facilmente, aconteceu depois a esse nível dos bastidores. Porque, de facto, isso dá nenhuma dúvida que aquela gente lutou até às últimas, mesmo com todas as traições. E com muito confronto com a GNR, muito violentos. Alguns deram mortes mesmo, outros não tanto, mas houve ferimentos muitas vezes, e cargas muitas vezes. Outra coisa do aparelho de Estado, o aparelho de Estado tem que ser destruído, a GNR tinha que ser destruída, e a polícia também, não é?
comportamentos Esses processos de quantitativos. luta que são muito antigos e que tiveram esse auge durante os anos As 90, formou-se espontaneamente uma vanguarda de trabalhadores Mas já, não é ao serviço de mas qualquer outros coisa. como tu, essas pessoas Sim, a estrutura dos passaram por estudantes uma ainda grande existe. experiência Ainda e existem, não conduziam existem. como vanguarda essas lutas. O que é feito dessas pessoas? Ainda há dias estive na minha terra, portanto em Pias, e estive com algumas dessas pessoas. Portanto, elas têm a minha idade ou mais uns anos do que eu, Pois já, e já portanto era um pouco. no Alentejo profundo, Pias e todas aquelas aldeias e vilas, os 70 anos não são os 70 anos da gente aqui. Não são, nem é a mesma coisa. Quando a gente fala, às vezes, esperança de vida aumentou, não. Pois, Espera lá, aonde? Aonde é que isso é? as cidades. Não é tudo igual. O país é pequeno, mas não é tudo igual. Por Portanto, exemplo, muitos desses o já António, morreram. o António Moita, que era uma pessoa com um grande conhecimento político, já apesar de ser jovem, como é da minha idade, mas ele viveu, foi daqueles operários agrícolas, como o Zé Borralho. O Zé Borralho não era da agricultura, mas que vieram para a cintura de Lisboa, para as empresas, para as fábricas. Esse António também teve pouco tempo, mas teve alguma aprendizagem, viveu na Baixa da Banheira, um ponto importante também do pré-25 de Abril, onde o debate político era já grande. Levou ensinamentos, depois esteve nos paraquedistas, e andou a apoiar várias ocupações, como a mando do COPCOM, ou a ajudar várias vezes, e depois foi para lá. E esteve na UCP comigo e fez equipa comigo. E teve um papel muito importante porque ele era mais evoluído politicamente do que eu, tinha mais conhecimento, logo... E depois desse papel todo, o que é que aconteceu? Emigrou, como tiveram que emigrar quase todos os operários da agricultura na reforma agrária, tiveram outra vez que voltar para a França e para a Suíça para ganhar o pão, quando tudo acabou. E agora está com 70 anos sentado a olhar assim para o ar. Então, António, cá se vai andando. Mas é como estão as pessoas desse tempo. As pessoas da reforma agrária, que agora voltaram para lá, muitos já faleceram, infelizmente, ainda novos, e outros estão acabados. Porquê? Porque o trabalho, até à minha geração, até depois de mim um bocadinho, foi mesmo muito duro na agricultura. Era tudo abraço. Tudo. A mecânica já estava lá, mas era no início. Os tratores já estavam lá, mas eram no início. E os tratores não faziam muitas coisas. Faziam poucas coisas. E portanto, nós tínhamos que fazer tudo a braço. Cavar a vinha toda, dezenas e dezenas de homens ali durante 3 meses, pimba, 8 horas todos os dias. Bebia 5 litros de água todos os dias e não era suficiente. Ora, isto tudo somado, trabalhar no verão, em agosto, a 40, 50 graus, a ter que beber água de 10 em 10 minutos. Isto faz moça nas pessoas. E depois há outra coisa fundamental, que é, essa gente sentiu-se derrotada. Derrotada não apenas no seu ganha-pão, mas derrotada mentalmente. Na vida toda. Uma derrota da vida em toda. Mas olha uma coisa. E depois não eram pessoas que lessem, que se instruíssem. Tu falas sempre de homens. Como? Tu falas sempre de homens. Falo sempre de homens, Mas porque eu as queria mulheres que tu tiveram um falasses das papel mulheres. muito apagado nesse processo todo. Sim. Porque vinha de trás o problema. Vinha de trás. As mulheres só trabalhavam sazonalmente, enquanto muitos homens já tinham o trabalho sucessivo. Era a campanha disto, depois a campanha daquilo, depois as mulheres o que é que faziam? Antes de mim, nas gerações anteriores, elas ceifavam também, com os homens.
mas depois as máquinas debulhadoras tiraram o trabalho das ceifas aos homens e às mulheres. As mulheres ficaram apenas com as mondas. Mais nada. E as mondas depois, com as químicas, os processos químicos de espalhar a química nas searas, acabaram também as mondas. Então houve um período em que no Alentejo as mulheres não tinham trabalho. E quando o 25 de Abril surge, eram poucas as mulheres que trabalhavam na agricultura no Alentejo. É daí que as coisas vêm. E depois o processo, como é que se organiza? Homens. Os grandes juntamentos de desempregados, homens. Nenhuma mulher. Ainda era o tempo, aliás, ainda é um pouco isso, as tabernas estão cheias de homens. E depois não há tabernas para mulheres. Vou falar do copinho. Há um cafezito ou outro que agora vão coisa, mas agora também já é tarde, porque no Alentejo agora só há mulheres velhas. As novas não estão lá já. Vão para. Migram ou vêm para Quer aqui. dizer, mas há, por exemplo, há bastante documentação, fotografias, principalmente a fotográfica, que dá para ver, portanto, em que há magotes, multidões, em que as mulheres... Pois a reforma agrária integra as mulheres e elas têm um papel importantíssimo, é verdade. Depois de se integrarem, já com a reforma agrária a acontecer. As mulheres como? Como é que integra as mulheres? Há uma pressão das mulheres, até porque havia o problema dos salários, os salários nunca mais cresciam, houve novamente, como tinha havido antes, houve novamente necessidade das famílias terem mais do que um salário para poderem viver. As mulheres entraram outra vez e depois era difícil tirá-las. Elas eram precisas para fazer a época das azeitonas, não é? Apanhar a azeitona toda. E depois, quem é que as manda para casa outra vez na reforma agrária? Já não dava. Então elas acabam por beneficiar relativamente à sua situação imediatamente anterior, acabam por beneficiar porque, entretanto, depois havia outros trabalhos, havia sempre trabalho. Para as mulheres. Claro. E para os homens. Havia sempre trabalho. Então, o Alentejo é gigante, é um terço do país. Pois é. E precisava e precisa ainda hoje. Só que é evidente, o lucro está acima de tudo. O lucro impede que as pessoas trabalhem. Esse lucro todo que está a ser gerado pelos cultivos intensivos, se distribuído por toda a gente a trabalhar, provavelmente em 3 horas por dia cada trabalhador era suficiente para fazer tudo. E o lucro, em vez de ir para os bolsos de um, ia para os bolsos de centenas de pessoas.